O nosso mundo é, agora, o mundo de Donald Trump. Os autoritarismos crescem, o direito internacional é uma ficção, instituições como a NATO ou as Nações Unidas estão em crise existencial. Desde que tivemos a vaga democrática dos países de leste após a queda do Muro de Berlim, que a democracia nunca esteve em níveis tão baixos. A esquerda e a social-democracia recuam para mínimos. No novo tempo, as mulheres livres do mundo ocidental sujeitam-se cada vez mais cedo à ditadura da beleza, impensável em gerações anteriores. Quando nós falamos da opressão da beleza, estamos a falar concretamente da indústria farmacêutica, da indústria de cosméticos, da indústria da saúde também, com as dietas e os suplementos e tudo isso. As redes sociais amplificaram tudo. Sempre ligados, estamos cada vez mais desligados uns dos outros, sem companhia para o fim do mundo. Eu não sou contra a sensação de fim do mundo. A comida parece que sabe melhor, a libido aumenta. Que Fazer Quando Tudo Arde é um podcast sobre os tempos que correm, com Ana Sá Lopes. Estreia segunda-feira, no Público. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diplomatas, o podcast do Público e do IPRI sobre política internacional. O meu nome é António Saraiva Lima e tenho aqui ao meu lado no estúdio de Lisboa a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Este episódio está a ser gravado ao final da manhã de quarta-feira, dia 15 de abril, ou seja, poucos dias depois da vitória de Péter Magyar, candidato da oposição na Hungria, contra o partido do primeiro-ministro Viktor Orbán. Será esse o primeiro tema deste programa. Também vamos continuar a acompanhar o que se tem passado no Médio Oriente, na sequência das negociações entre Estados Unidos e Irão no Paquistão e da decisão americana de bloquear o Estreito de Hormuz. Sobre este tema responderemos a uma pergunta que nos foi enviada por um ouvinte que quer saber o que é que a União Europeia poderia ter feito de forma diferente na forma de lidar com Trump e com a guerra contra o Irão. No final do episódio vamos olhar para as críticas do Presidente dos Estados Unidos ao Papa Leão XIV e para a resposta do líder da Igreja Católica. Não se esqueçam que podem enviar perguntas e sugestões de temas para debate aqui no podcast. Temos recebido muitas e temos todo o gosto em responder e em refletir sobre elas. Basta enviarem um e-mail para antonio.lima@publico.pt ou para podcasts@publico.pt. Começando então a nossa conversa pela Hungria, liderando o partido TISA de centro-direita, Magyar derrotou o Fidesz de Orbán nas eleições legislativas do passado domingo, abrindo caminho para o fim de 16 anos de governação do primeiro-ministro ultraconservador húngaro. Magyar declarou o fim de um regime corrupto, anunciou uma nova era para a Hungria. O seu partido conseguiu eleger 2/3 dos deputados, o que lhe permitirá, se assim o entender, desmantelar o sistema de governo iliberal construído por Orbán desde 2010, nomeadamente através de uma revisão constitucional e da restituição do Estado de Direito. Muitos líderes europeus celebraram. Von der Leyen enfatizou que a Hungria escolheu a Europa. Donald Tusk, na Polónia, repetiu o grito "Russos vão para casa", que se ouviu entre os apoiantes de Magyar, que denunciavam ligações entre o governo de Orbán e o Kremlin de Vladimir Putin. Mas ainda há muito trabalho a fazer. Magyar pediu às marionetas de Orbán nas várias instituições do Estado para renunciar aos seus cargos. Assumiu que a Hungria está em apuros, endividada, devastada, é o país mais pobre e mais corrupto da União Europeia. Ainda assim, em várias democracias da Europa e não só, celebrou-se esta derrota do populismo e da direita radical antidemocrática. Neste caso concreto estamos a falar de um governo e de um líder político que tem boas relações com Trump e com Putin. Teresa, mais do que uma vitória de Magyar, que até é uma figura que até vem do Fidesz, pergunto-lhe se alinha com esta ideia de que este resultado é sobretudo uma derrota de Orbán e do seu modelo de governação iliberal. Eu acho que aquilo que eu pude ver através da televisão, naturalmente, na noite da vitória do TISA de Magyar, foi mais do que a derrota de Orbán, embora a derrota de Orbán tenha um enorme significado. Eu andei por os países do leste europeu em 1990 ao serviço do jornal, de resto, e vi nas imagens das gigantescas manifestações ao longo do Danúbio
uma espécie de repetição do 1989, quando a Hungria foi o segundo país, a seguir à Polónia, da Cortina de Ferro, a libertar-se do domínio soviético e a iniciar o caminho para a democracia. Havia dois slogans, dois gritos que as manifestações que dominavam as manifestações em 1989, 1990, que agora se ouviram nas manifestações de Budapeste na noite de domingo. Russos vão-se embora, era o grande slogan de 1989, foi outra vez o grande slogan da noite destas eleições, e o regresso à Europa. Em 89, os húngaros gritavam: nós somos europeus, defendemos o regresso à Europa, da qual nunca devíamos ter saído. Agora, entre as bandeiras da Hungria nas manifestações, havia milhares de bandeiras da União Europeia, e um dos gritos, dos slogans mais ouvidos nessa noite foi justamente: nós somos europeus. Acho que isto marca bem o que significaram estas eleições do ponto de vista da Hungria, da Europa e da própria Ucrânia, que é neste momento a questão decisiva e existencial para o futuro da União Europeia. Saíram derrotados destas eleições, além de Orbán, de alguma maneira, aquele que ele simbolizava e quem o apoiava, Donald Trump, em primeiro lugar. J.D. Vance foi expressamente a Budapeste, como toda a gente viu, apoiar Orbán. O modelo político, o regime político de Orbán foi o grande inspirador do movimento MAGA nos Estados Unidos, em termos ideológicos e políticos e programáticos. Foi uma enorme derrota de Putin, que tinha em Orbán o seu cavalo de Troia dentro da União Europeia, como todos nós sabemos. Foi uma derrota da China, que fez da Hungria a sua ponta de lança para a penetração económica na União Europeia e para as suas políticas de divisão e de enfraquecimento da União Europeia, objetivo que partilha com Trump e com Putin. E foi, se virmos o outro lado, um verdadeiro ponto de viragem a favor do Estado de Direito, a favor da democracia, e na sua luta dura que hoje trava a democracia liberal contra os seus inimigos no seio das próprias democracias ocidentais. Foi uma vitória para a Ucrânia, como eu disse, e para a questão fundamental que hoje, o desafio fundamental, existencial, que hoje a União Europeia enfrenta, como também sabemos. Porque mostrou que aquela ideia de que o crescimento da direita radical populista era inevitável, que afinal não é bem assim. Não é bem assim, e mais, o que é extraordinário na eleição, nestas eleições húngaras, e que se deve ao facto, é bom não esquecer, da Hungria ser membro da União Europeia e, portanto, os métodos e as políticas dos chamados homens fortes, dos chamados autocratas, terem limites muito estabelecidos. Orbán, ao contrário de outros autocratas por esse mundo fora, porque a Hungria era membro da União Europeia, não podia prender, não podia reprimir, não podia bater. Apesar de tudo, a Europa, a União Europeia, é uma barreira a que derivas autoritárias como aquela que se viveu na Hungria não possam ir longe demais. É um ponto de viragem que é importante, porque é extraordinário como um país pequeno, tem 9 milhões e 500 mil habitantes, um pouco menos que Portugal, no centro do continente europeu, com uma economia relativamente débil em termos do desenvolvimento das economias europeias e ocidentais, tenha tido um impacto tão grande na Europa,
no mundo, no combate, como eu disse há pouco, entre as democracias liberais e os seus inimigos dentro das próprias democracias. Nesse sentido, foi um importantíssimo ponto de viragem que provou que é possível derrotar de uma maneira absolutamente esmagadora, como foi o caso da Hungria, um regime autoritário e liberal que durante 16 anos se pôde apropriar de todos os mecanismos, todas as instituições que são a estrutura das democracias, a economia, a imprensa, os tribunais, as instituições públicas, os serviços públicos. Como é que é possível, de uma maneira absolutamente pacífica e eleitoral, derrotar um governo com estas características e abrir espaço para o regresso da Hungria ao concerto das democracias europeias? Só queria sublinhar apenas mais um aspecto que me parece importante. Todo mundo, os europeus, nós todos, saudamos o regresso dos países da Europa Central e de Leste à Europa e à democracia. Os processos de transição desses países, na Hungria, na Polónia, em todos estes países, foram processos difíceis, conturbados, em que muitas vezes a velocidade com que as coisas aconteceram não foi bem entendida nem bem aceite pelas populações, e isso explica fenómenos como o de Orbán, ou como agora fico na Eslováquia. Estamos a falar de democracias relativamente frágeis, novas e recentes, com 40 e tal anos de domínio comunista e com muita gente habituada a viver uma igualdade na miséria, mas uma igualdade em que tudo estava garantido, o emprego, o salário, podia ser um emprego fictício, podia ser um salário de miséria, mas estava tudo programado e garantido nas suas vidas. De repente se confronta com uma liberdade, com uma desigualdade, com uma responsabilidade individual para a qual muitas vezes não estavam preparados. É outra das lições desta vitória. Quem é que deu a vitória a Magyar, a Peter Magyar? Sobretudo as pessoas com menos de 40 anos e, em primeiro lugar, a juventude. Quem é que ainda vota em Orbán e no Fidesz? Sobretudo comunas rurais, onde o peso da tradição comunista ainda é mais forte, onde as pessoas têm muito menos perspectivas de vida e, portanto, dão preferência a questões de segurança, de normalidade, do que ao movimento das sociedades democráticas, que exige das pessoas muito mais iniciativa e muito mais responsabilidade. Carlos, no curto prazo, a União Europeia espera que a saída de cena de Orbán permita a aprovação rápida do empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, também a aprovação do 20º pacote de sanções à Rússia. Este próximo governo húngaro quer apostar no descongelamento dos cerca de 20 mil milhões de euros em subvenções do orçamento comunitário, o que pode ajudar a acelerar estas ajudas à Ucrânia. Pergunto-lhe se Zelensky tem motivos para estar aliviado com o que aconteceu na Hungria ou ainda temos de esperar para ver. Tem, como qualquer democrata europeu, como disse a Teresa muito bem, é impossível subestimar a importância desta viragem política na Hungria e também a importância desta combinação entre a defesa da democracia e do regresso à Europa com a rejeição de uma subordinação a uma potência externa. O regime nacionalista e liberal de Viktor Orbán estava a transformar a Hungria numa colónia da Rússia e da China. E os húngaros, como os ucranianos, como os portugueses, são bastante nacionalistas e não aceitam a combinação virtuosa entre a defesa da independência e a defesa da liberdade. É o espírito de 89,
voltou a estar presente na Hungria e está presente na Ucrânia. E isso é o essencial para Zelensky. É uma derrota da Rússia e da coligação autoritária que, para lá das fronteiras da Rússia, dá força às estratégias de Putin e de Xi Jinping, ou dos teocratas xiitas no Irão e por aí fora. Aliás, a importância da viragem está bem marcada do lado europeu, porque a Alemanha é um sinal raro de qualidade diplomática. Estava preparada para, no dia seguinte, ter uma reunião entre o governo ucraniano e o governo da República Federal, onde todas as questões estavam em cima da mesa. Este golpe de asa não é típico da velha Alemanha, é um sinal do que é a Alemanha como principal potência europeia, também no ponto de vista diplomático, que não é sempre o mais fácil para um país como a República Federal. Merz estava preparado para, no dia seguinte, qualquer que fosse o resultado, receber Zelensky, correu um risco, as coisas correram bem e pôde aparecer no dia seguinte como o dirigente europeu que consolidou a viragem na Hungria e a ligou diretamente à resistência da Ucrânia contra todos os temas que estavam em cima da mesa em Berlim. Obviamente que a posição alemã e o fim do veto, um veto cobarde da Hungria contra a Ucrânia, o fim desse veto é essencial para o período seguinte. E não haverá agora outros que se podem chegar à frente? A República Checa, a Eslováquia? A República Checa tem uma posição diferente em relação à Rússia. Ninguém leva a sério a Eslováquia e veremos como é que as coisas se passam. Tenho as maiores dúvidas que haja quem quer que seja, sobretudo depois dos resultados eleitorais do domingo passado, que tenha muita vontade de aparecer como um súdito da Rússia. Isso tem um significado muito claro na Europa Central e Oriental. Dito isso, o presidente ucraniano quis dizer em Berlim que não queria que a Ucrânia tivesse uma semi-entrada na União Europeia e na NATO. A expressão dele traduzida em inglês não quer ter uma adesão light à União Europeia e à NATO, e é uma questão que tem estado a ser discutida, a Ucrânia poder entrar em certos capítulos e não entrar noutros capítulos. E essa tomada de posição tem a ver também com o resultado das eleições na Hungria, porque quem ganhou as eleições na Hungria é um democrata populista e nacionalista em relação à Ucrânia e que não quer abrir as portas à entrada da Ucrânia na União Europeia. Portanto, é esse o próximo capítulo. A Alemanha, ao contrário, é, como foi no passado, a seguir à Revolução de 89, quem detém a chave da estratégia do alargamento, do duplo alargamento à União Europeia e à Aliança Atlântica, e, portanto, esse encontro no dia seguinte foi tanto mais importante para enquadrar os próximos capítulos depois da viragem na Hungria. Vamos passar agora ao Médio Oriente. As negociações de sábado em Islamabad, no Paquistão, entre responsáveis iranianos e americanos, liderados pelo vice-presidente J.D. Vance, não produziram um acordo. As partes acusam-se de intransigência, alegadamente sobre a questão do nuclear, mas é possível que voltem a sentar-se à mesa nos próximos dias. Não obstante, Trump enviou a Marinha norte-americana para a região, ordenou que impeça o trânsito de todos os navios com destino ou origem em portos iranianos. Como consequência, o preço do barril de petróleo voltou a disparar e é cada vez mais incerto perspectivar o que vai acontecer quando terminarem as 2 semanas de cessar-fogo. Carlos, o que é que os Estados Unidos pretendem com este bloqueio? Um bloqueio é uma medida muito forte que, do ponto de vista jurídico, aliás, corresponde a um ato de guerra. É um instrumento que os Estados Unidos usaram na crise de Cuba, em 1962, que usaram também em relação à Venezuela,
O Irão, como a Venezuela, é um exportador de petróleo, portanto trata-se de interceptar navios que, sobretudo, transportam produtos energéticos. 90% do comércio iraniano faz-se por via marítima e, portanto, estamos a falar de uma parte por via marítima através do Golfo de Hormuz. Há uma retaguarda no Cáspio que não é irrelevante, mas é uma pequena parte das transações comerciais do Irão. Os Estados Unidos estão ao largo, no Golfo de Omã, a interceptar os navios. Até agora interceptaram 6 navios que não ofereceram resistência e voltaram para trás, para dentro do Golfo Pérsico. Houve 2 navios que passaram. Os Estados Unidos dizem que eles partiram, incluindo um chinês, dizem que esses navios partiram antes do início do bloqueio. Ainda bem que eles não quiseram parar o navio chinês. É menos um problema que se tem. A China, de resto, que agora, de 2 em 2 dias, publica um novo plano de paz, agora com os Emirados Árabes Unidos, defende a liberdade de navegação, uma regra que está a violar constantemente, uma vez que paga portagens ao Irão, mas ninguém é perfeito, nem a China, nem os Estados Unidos. As grandes potências, por vezes, têm relações intermitentes com o direito internacional, mas há aqui, efetivamente, um instrumento forte para pressionar as autoridades iranianas. Nós não temos exatamente, não sabemos bem de que é que estamos a falar, mas enfim, as autoridades iranianas avançar no processo negocial. Os Estados Unidos estão empenhados no processo negocial. Uma parte das autoridades iranianas, incluindo o presidente do Majlis, da Assembleia Iraniana, que é uma figura que tem o mesmo estatuto que o vice-presidente Vance, que também é presidente do Congresso, aparentemente estão interessados. Há uma ala do regime iraniano que está empenhada. Há condições para haver um resultado positivo nas conversações, naquilo que é o capítulo essencial, que é a questão nuclear. O que está em cima da mesa não é desinteressante. A proposta que o Irão fez é uma proposta que vai muito para lá dos termos do acordo de 2015. Aliás, cada dia que passa se constata que o acordo de 2015 é um péssimo acordo. Os iranianos estão preparados para preparar toda a sua atividade de enriquecimento de urânio durante 5 anos. O acordo de 2015 funcionava ao contrário, ia levantando as barreiras ao enriquecimento de urânio por parte do Irão até 2030. No fim, 2030 elas desapareciam. Só Deus sabe quem é que inventou essa fórmula, mas enfim, a diplomacia faz o que pode em cada a conjuntura. Portanto, obviamente os Estados Unidos querem uma fórmula completamente diferente. Impor 20 anos de cessação significa uma interrupção efetiva e talvez irreversível do programa nuclear militar, mas sem querer ser excessivamente otimista, não há nenhuma razão para ser otimista, pode-se imaginar um meio termo. Meio termo já seria efetivamente um grande avanço nessa questão crucial que é o regime de não proliferação nuclear. Há uma tendência geral para desvalorizar o regime de não proliferação nuclear. As pessoas estão preocupadas com o preço da gasolina, é o seu direito, mas as grandes potências têm que estar preocupadas com o regime de não proliferação nuclear. É uma das garantias de que não haverá uma guerra geral, a guerra catastrófica entre as grandes potências, como não houve desde 1945. Teresa pode obviamente comentar esta questão do Estreito, mas eu gostava também de saber a sua opinião sobre uma pergunta que nos foi enviada por um ouvinte do Diplomatas, que cita a sua newsletter da semana passada.
que se intitulava Um Presidente Encurralado, apesar do exército mais poderoso do mundo. Diz então o ouvinte David Pontes: Teresa de Sousa fala sobre a paralisia da Europa e a sua falta de estratégia diplomática nesta crise do Médio Oriente. Gostava de perceber um pouco melhor o que acham que a União Europeia podia ter feito de forma diferente, não só em relação a Washington, mas em relação aos países da região. Teresa. Só em relação àquilo que o Carlos disse, eu queria só dizer que nesta altura a estratégia de bloqueio do Estreito de Hormuz, posta em prática desde segunda-feira pela administração Trump, visa naturalmente asfixiar a economia iraniana, que já estava num estado catastrófico antes da guerra, mas é também, creio eu, uma mensagem direta para a China, embora, porque a China, como sabemos, depende totalmente da importação de petróleo, e importa de vários sítios, agora nomeadamente da Rússia, a preços convidativos, importa muito da região do Golfo, muito da Arábia Saudita e do Irão, e este objetivo de Trump é um pouco contraditório com os esforços que a sua administração tem feito para que a cimeira Xi-Trump, que vai acontecer em Pequim em meados de maio, que creio eu, já foi adiada, decorra no sentido de criar regras de relacionamento entre a superpotência dominante e a superpotência emergente. Mas, claro, em relação a Trump, há uma convicção de que ele tem neste momento um único objetivo em mente: sair desta guerra o mais depressa possível, porque mesmo que se ache todo poderoso, os seus efeitos internos na política norte-americana são absolutamente desastrosos, e Trump, creio eu, já entrou na curva descendente da sua administração, da qual vejo muita dificuldade em que venha a recuperar até às eleições de midterm nos Estados Unidos em novembro. Quanto à questão da paralisia europeia, a Europa, eu aqui excluo evidentemente o presidente do governo espanhol, que tem a sua atitude em relação a esta guerra, em relação aos Estados Unidos, que tem uma explicação simples: as suas enormes dificuldades internas, as suas alianças com partidos de esquerda radical e com os nacionalismos que lhe permitem manter um governo periclitante. E com a China vimos agora Pedro Sánchez em Pequim apelar a Xi Jinping para que defenda a ordem liberal internacional. É o contrassenso absoluto, é a última preocupação de Xi Jinping. Pelo contrário, comprova a sua aliança indestrutível com a Rússia. Mas, enfim, tirando o caso de Sánchez e de uma tradição muito anti-americana da própria direita espanhola e da esquerda espanhola, a União Europeia tinha, creio eu, e por isso fiz essa afirmação, muito mais trunfos para jogar junto de Washington. Primeiro, os Estados Unidos não podem projetar poder militar no Médio Oriente sem as bases militares americanas na Europa. Era muito mais lógico que a Europa negociasse a utilização das bases, por exemplo, em contrapartidas para a Ucrânia, como sugeriu, aliás, o presidente finlandês Alexander Stubb, do que ter uma espécie de reação emotiva para agradar às suas opiniões públicas, e numa situação em que, de facto, os Estados Unidos mantêm um ataque constante aos aliados europeus. Temos que ter esse contexto, esse pano de fundo desta análise. E Trump atacou o Irão sem avisar. Exatamente, sem avisar os parceiros da NATO, a Trump, digamos assim, podia ter tido uma posição mais negociadora,
Até porque, como todos nós sabemos, os Estados Unidos acabaram por utilizar todas as bases militares europeias depois desta recusa inicial dos governos europeus. Puderam utilizar todas as bases europeias. O comando central da operação é, aliás, uma base americana na Alemanha, e até as bases militares americanas em Espanha foram utilizadas para a projeção de forças e, sobretudo, para o apoio às forças militares norte-americanas no terreno. Porque é que eu digo que a Europa estava, além de mais, dividida? Havia países que apoiaram os Estados Unidos, a Polónia, os Bálticos, etc., porque têm de manter um equilíbrio muito maior, porque estão na linha da frente da verdadeira ameaça à segurança europeia, que é a Federação Russa, e, portanto, houve aqui uma descoordenação na resposta. Porque é que eu digo que a Europa devia ter tido outra atitude, embora as tensões entre os dois lados do Atlântico nunca tenham sido, que me lembro, tão fortes e tão preocupantes para a Europa. Eu lembrei-me há pouco daquela célebre frase, para concluir, daquela célebre frase do Winston Churchill, segundo a qual a democracia era o pior de todos os regimes, excluindo todos os outros. O que me parece em relação à Europa é uma estratégia para o futuro, além da Europa ter de caminhar aceleradamente para afirmar a sua capacidade, a sua autonomia estratégica, incluindo o domínio militar e económico de uma forma muito mais vigorosa. Nós podemos dizer hoje que os Estados Unidos são o pior aliado da União Europeia, à exceção de todos os outros. Ou seja, apesar de tudo, apesar da destruição da ordem internacional que Trump levou a cabo em apenas um ano com o seu imperialismo predador, na verdade, no longo prazo, e partindo do princípio que a democracia americana, como eu creio, resistirá às investidas de Trump, no longo prazo a relação transatlântica continua a ser, no mundo de hoje, uma relação fundamental. Muito bem, vamos fechar este episódio com a mais recente guerra lançada por Trump, uma guerra de palavras, desta vez contra o Papa Leão XIV, o norte-americano Robert Prevost, que tem confrontado a visão belicista de Deus promovida por algumas figuras da Casa Branca, nomeadamente Pete Hegseth. O presidente dos Estados Unidos disse que o Papa é péssimo em política externa, estou a citar, é fraco em matéria de criminalidade e quer satisfazer a esquerda radical. Trump afirmou ainda que não pode admitir que um Papa critique o presidente dos Estados Unidos e, no meio disto tudo, publicou nas redes sociais uma imagem gerada por inteligência artificial, que entretanto apagou, em que se compara com Jesus Cristo, com a luz numa mão e a outra sobre a testa de um homem deitado, ao fundo a bandeira dos Estados Unidos e vários soldados americanos. O Papa respondeu dizendo que vai continuar a defender a paz, opõe-se aos abusos da mensagem cristã e diz que não tem medo da administração Trump. Carlos, nós já conhecemos Donald Trump e o seu ego, mas com este conflito com o Papa, parece-me que o presidente americano parece estar a atirar-se para fora de pé, ou não? Eu acho que até agora é uma avaliação provisória. O Papa Leão XIV é melhor em política interna norte-americana do que o presidente dos Estados Unidos. É mais popular nos Estados Unidos, tirou partido, porque foi ele que criticou, e bem, em primeiro lugar, o presidente Trump a propósito de uma declaração completamente alucinada sobre a destruição da civilização iraniana. Foi ele que começou, e bem. Há uma minoria na opinião pública norte-americana a favor da guerra do Irão e uma maioria que entende que os Estados Unidos não deviam estar envolvidos. Portanto, estamos sempre a falar de política interna. O Papa Leão XIV, ao contrário de todos os seus antecessores, faz política interna norte-americana. É um Papa norte-americano, já recusou ir aos Estados Unidos às comemorações dos 250 anos da fundação da União Americana no dia 4 de julho próximo e já marcou o sítio onde vai, no dia 4 de julho, vai à ilha de
Lampedusa, comemorar certamente a identidade própria dos Estados Unidos como uma nação de imigrantes e de refugiados que lhe dá toda a sua grandeza. Portanto, desse ponto de vista, sobretudo na contagem decrescente para as midterms, eu espero que a Teresa tenha razão na sua previsão, o Papa norte-americano está a marcar pontos. O resto é conversa. Eu vou precisamente por aí, pelas midterms, Teresa, porque nós voltamos à questão de sempre. A impopularidade de Trump, preço da gasolina elevado, tudo isto deve prejudicar o Partido Republicano nas eleições intercalares de novembro e agora o Presidente decide que é uma boa ideia alienar o eleitorado católico. Exatamente. Temos falado disso várias vezes, há uma forte componente dos conservadores cristãos no apoio a Donald Trump, tal como, falando agora do nosso quase ex-primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, há nas genes da sua ideologia, que compartilha com a ideologia maga, a ideia na Europa da defesa de uma Europa branca e cristã. Nos Estados Unidos isso traduz na defesa de uma supremacia branca e cristã. Quando Trump resolve atacar o Papa, que apesar de tudo é uma figura de referência internacional, incluindo para os cristãos e para os católicos norte-americanos, provoca imediatamente, como se viu logo nas reações na própria Estados Unidos, mais uma divisão, aquelas a que se soma aquelas que Carlos falou, nomeadamente em relação à guerra do Irão, e o enfraquecimento da sua própria base de apoio mais nuclear, mais sólida, que é o núcleo do movimento MAGA norte-americano, que tem sempre a propensão para perdoar a este presidente tudo aquilo que ele faz, que achem bem ou que achem mal, justamente porque acham que qualquer alternativa é muito pior. Como eu disse, há todas as indicações, evidentemente com Trump nunca se sabe, ele consegue muitas vezes reinventar-se, não creio, já o subestimamos muitas vezes em 2016 e depois em 2024, mas há todos os sinais neste momento nos Estados Unidos de que a sua popularidade, a sua capacidade para continuar a exercer o poder da maneira como tem existido está em queda livre, e isso as sondagens revelam todos os dias. E como tu disseste, esta guerra com o Papa soma-se à guerra da gasolina a $4 o galão, soma-se ao preço no supermercado que não para de crescer, soma-se a uma administração que prometeu tratar dos americanos e que já se envolveu em não sei quantas intervenções internacionais, militares, com as quais a maioria dos americanos não estão de acordo. Carlos, para acabar? Mas eu acho que também não devíamos subestimar o Papa Leão XIV. Quando ele tomou o nome de Leão XIV, toda a gente falou do Leão XIII e das encíclicas sociais, mas mais importante é Leão I. E Leão I é o primeiro Papa que, no século V, assume o título do Imperador Romano, Pontifex Maximus. Só uma questão, a primeira controvérsia entre o Papa e o governo norte-americano, a administração Trump, foi toda, como o Carlos lembrou a propósito de Lampedusa, foi toda em relação às críticas duríssimas do Papa sobre a repressão dos imigrantes, sobre as deportações, sobre o comportamento do YCA. O Papa também não poupou nas palavras em relação a uma questão central da política que divide o movimento da direita católica norte-americana, profundamente, incluindo o J.D. Vance, que no passado defendeu, e como católico defendeu no passado, a imigração.
E Trump nunca se esquece de quem o critica, não é? Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo. Teresa, Carlos, muito obrigado por mais uma excelente conversa e o nosso agradecimento a quem nos esteve a ouvir desse lado. Avaliem e deixem o vosso comentário nas várias plataformas em que este podcast é publicado. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio. Um abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.